Então, pessoal, olha só a mais nova traquinagem aqui da senhora Sâmia Bonfim, que é uma deputada federal lá pelo PSOL de São Paulo, muito conhecida por traçar McDonald's, x-tudo ali com uma vontade incrível, como se ela realmente fosse uma pessoa que vive num país socialista, tá passando fome e tudo mais, né? Então, ela é especialista nessa área aí de comer e, enfim, se esbaldar em fast food. Só que parece que ela acredita também ser especialista na área econômica, né? Como se alguém filiado ao PSOL tivesse algum grau de conhecimento econômico real, realista, né? E ela basicamente, a mais nova traquinagem dela, foi dizer que bilionários não deveriam existir. Isso é um absurdo. As pessoas estão ficando ricas enquanto as outras estão ficando pobres. Um absurdo. Manda os bilionários pro paredão. Vamos fazer aí a nossa justiça social, nossa justiça tributária, né? Então vamos conferir na íntegra aqui o que ela falou no seu próprio Twitter aqui, hoje, né, falou isso logo na hora do almoço, bem um horário bem propício aqui para Sâmia Bonfim postar alguma coisa, né, 12h15. Vamos conversar sobre esse tema, ver quais são os, entre aspas, argumentos dela, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vou ler na íntegra aqui para vocês o que ela falou. Ela está citando o relatório da Oxfam, né, Internacional aqui, que é uma ONG que faz essa medida da riqueza dos mais ricos, dos mais pobres, faz ali todo um índice e tudo mais para ver o quanto que a riqueza aumentou ali e tudo mais. É uma organização cujos resultados, cujos relatórios são muito questionados por conta da metodologia aplicada. Inclusive aqui, né, tem grandes especialistas da área econômica que apontam esses erros, dizendo que, por exemplo, como eles consideram dívida algo sendo ruim, a pessoa que tem muita dívida, tem uma dívida alta, é uma pessoa pobre. Isso não é uma realidade para toda parte do mundo. Países mais estáveis, mais desenvolvidos, tem pessoas com grandes dívidas, né? Pessoas que têm ali, se endividam porque faz parte ali da cultura econômica do país alavancar os negócios por meio de uma dívida e tudo mais. Pessoas que têm um padrão de vida alto, uma grande renda, mas uma dívida alta. Então, o pessoal disse aqui, por exemplo, que a metodologia da Oxfam é capaz de colocar aí um chinês lá do interior da China, um agricultor que vive na miséria, mas que não tem dívida nenhuma, num patamar de riqueza maior do que um cara lá de Wall Street, que é muito alavancado, tem um patrimônio enorme, tem uma renda enorme, mas que tem uma grande quantidade de dívida ali por conta da sua atividade econômica, algo muito bem gerenciado. Então, não faz sentido prático a metodologia usada para ele, pelo pessoal da Oxfam aqui, mas não faz diferença para a gente como a Sâmia Bonfim. O importante é ter números para fazer capital político. Então ela disse aqui o seguinte, começa sentenciando, né? Bilionários não deveriam existir, né? Lembrando que se nós estivermos falando aqui do peso argentino, por exemplo, estamos falando aqui um bilionário em pesos argentinos tem um patrimônio de 6 milhões de reais. Não é nada assim gigantesco, não é nada exorbitante. Se ela procurar direitinho no PSOL, ela acha gente com mais do que isso, com certeza, né? E aí ela segue dizendo, novo relatório da Oxfam aponta que a riqueza dos 5 maiores bilionários dobrou desde 2020. No mesmo período, 60% da população mundial empobreceu. Nunca foi tão necessário falar sobre o quê? Adivinha? Taxação das grandes fortunas, justiça social e tributária. Esse pessoal realmente é maluco, né? Esse pessoal da esquerda progressista. Para eles, você pegar dinheiro do rico, tomar dinheiro dessa pessoa aí por meio de impostos e dar para os pobres ali, supostamente, é praticar justiça. Você roubar dinheiro de alguém e dar para o outro, isso é justiça como? Isso é crime, isso é roubo. Não tem outra palavra para descrever essa prática, mas esse pessoal é totalmente descolado, desconexo da realidade, né? É claro que a solução que eles dão aqui, que eles colocam nessa história, né, é tributar as grandes fortunas e fazer o que com esse dinheiro? Dar na mão dos políticos, porque políticos sabem muito bem resolver o problema da pobreza, né? O Brasil tem 3 trilhões de reais de orçamento com impostos, né, valor arrecadado com impostos por ano, e ainda assim não consegue resolver, acabar com o problema da miséria aqui no Brasil, né? Então a ONU lida com orçamentos gigantescos, está cheio de gente passando fome no mundo afora e, enfim, o político não sabe resolver esse problema, mas a solução da Sâmia Bonfim é o quê? Mais dinheiro nas mãos dos políticos, é claro, para serem desperdiçados, serem gastos com corrupção, com coisas ineficientes, enfim, tudo aquilo que a gente sabe
muito bem, né? Então, esse pequeno comentário dela, nesse pequeno tweet aqui, tem uma série de problemas aí, uma série de erros conceituais em matéria econômica que valem a pena ser listados aqui, até para fim de esclarecimento, um fim didático, né? Vamos usar esse monte de bobagens aqui com uma finalidade didática para falar a respeito dessas grandes fortunas, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala de bilionários, nós não estamos falando de pessoas que têm ali dentro de casa, num cofre, US$ 1 bilhão em dinheiro, né? Imagina a quantidade de dinheiro que seria isso. O bilionário não tem ali um cofre do tio Patinhas para ele mergulhar e tudo mais, né? Tem gente que tem patrimônios muito volumosos, muito vultosos ali, estou falando de automóveis, mansões, fazendas e tudo mais, né? Só que a maior parte do patrimônio desses bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos, essa galera grande mesmo aí, a grande parte, ou sei lá, um percentual 90%, eu diria, do patrimônio desses multibilionários está em ações das empresas deles, né? Em negócios, em participações em empresas. Não é um dinheiro que possa ser imediatamente liquidado, transformado em dinheiro corrente. É um patrimônio que está dentro daquelas ações ali, cujo valor é altamente instável, altamente até especulativo em muitos casos. Se as empresas deles se tornarem inviáveis, foram percebidas pelo mercado como inviáveis, o valor das ações vai lá para baixo, a fortuna deles também vai cair. Então, não é como se eles tivessem uma quantidade grande de barras de ouro escondidas ali, de dinheiro na conta bancária, lá US$ 100 bilhões dentro de uma conta bancária. Não. Os caras têm um patrimônio que uma grande parte, uma parte substancial desse patrimônio está em investimentos, em negócios. Não tem como você roubar parte disso aí sem, sei lá, o cara vai ter que vender as ações dele para pagar imposto sobre isso, né? E aí quando você despeja ações no mercado, você diminui o preço delas, o valor delas, a riqueza do cara vai cair também. Então não faz sentido algum você considerar qualquer tipo de tributação com base numa riqueza que é aparente, uma riqueza que é especulativa, que não é efetiva, depende dos sabores do mercado, né? Então o pessoal sempre comete esse tipo de erro. Alguns erram por não saber, outros são desonestos simplesmente, eles sabem que a coisa é assim, mas ainda assim eles seguem defendendo esse tipo de coisa, esse tipo de tributação aqui. Tem o fato também que tributação sobre grandes fortunas nunca funcionou onde foi criado, onde foi colocado. Eu acho até que a França revogou isso porque realmente houve uma grande fuga de capitais do país. Ninguém quer ficar pagando imposto à toa no país, tendo outros lugares para ir, para se estabelecer. Pessoas ricas conseguem fazer isso com tranquilidade, pegam o patrimônio e levam para outro lugar, e o governo acaba não arrecadando nada com esse tributo, com essa tributação aí sobre essas tais grandes fortunas aí, né? Então, esse é um erro que ela comete também. Outro erro cometido aqui é uma falsa correlação entre o aumento da riqueza de alguns e o aumento da pobreza dos outros. É como se o Elon Musk estivesse ficando rico, tirando dinheiro dos mais pobres. Os mais pobres estão ficando pobres porque o Elon Musk está aumentando o patrimônio dele. Quando na verdade não, são duas coisas totalmente distintas. Aí não há uma correlação direta entre um fator e outro. A não ser que você esteja falando de um ditador de um país comunista, né? Países que pessoas como Samia Bonfim defendem com certeza, né? Que é justamente você tem lá o ditador, o dono do país ali, o Kim Jong-un. Pense nele, por exemplo, Coreia do Norte, né? Todo mundo vivendo ali na mais profunda miséria, na igualdade da miséria, né? Esse pessoal gosta da igualdade. Todo mundo igualmente miserável por ali. Porém, o grande líder e sua família vivem de uma forma altamente rica, né, luxuosa, ostentando mesmo toda a sua riqueza. Então, realmente, nesse caso, estamos falando de um milionário, ou bilionário provavelmente, que enriqueceu às custas das pessoas pobres do seu país. Mas, de forma geral, não é assim que a coisa funciona, porque a economia não é um jogo de soma zero, né? Não é assim, um ficou mais rico, então o outro ficou mais pobre. O que nós acompanhamos nos últimos séculos na economia mundial é que todo mundo ficou mais rico, né? Os mais ricos ficaram exponencialmente mais ricos ali, e os mais pobres subiram bastante também, né? O nível mais baixo de pobreza aí, algumas pessoas desfrutam, a palavra não é essa, sofrem, são penalizadas com esse nível mais baixo de pobreza, mas a pobreza mediana, digamos assim, é muito maior do que aquela pobreza que havia na Idade Média, por exemplo, né? Então, todo mundo foi consistentemente ficando mais rico ao longo dos anos, ao longo das décadas, com a liberdade de mercado, que é aquilo que realmente faz
as pessoas ficarem mais ricas. Então não tem esse papo de os mais ricos ficaram mais ricos, então os mais pobres, obviamente, e por consequência, ficaram mais pobres. Isso é uma falácia total. Porém, a Samia Bonfim cita algo aqui que é importante e que ela não discorre sobre. Uma pena, seria o grande ponto, aliás, o único ponto que vale a nossa atenção dentro desses dados apresentados pela Oxfam, que é o seguinte, né? Que a riqueza dos 5 maiores bilionários dobrou desde 2020. O que aconteceu nesse ano aqui, no mesmo período aqui em que 60% da população mundial ficou mais pobre? Pois é, a pandemia, né? Com tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas medidas estapafúrdias que serviram apenas para aprofundar as desigualdades, aprofundar a pobreza de muitas pessoas e fez muita gente rica ficar mais rica sim nessa história, né? Então, estamos falando aqui claramente daquela história a economia a gente vê depois, né? O depois chegou muito mais rápido do que o pessoal esperava e a conta disso está sendo paga pelos mais pobres. Sim, Samia Bonfim, muita gente muito rica ficou ainda mais rica depois de 2020 e 60% da população mundial ficou mais pobre. Mas a culpa não é dos bilionários, a culpa é dos governos, com medidas que certamente você apoiou durante a pandemia. A culpa das pessoas estarem mais pobres é dessas políticas aí. Mas, de maneira geral, podemos concluir aqui que a senhora Samia Bonfim deveria mesmo ficar só na arte de devorar hambúrgueres, deixar a economia para quem realmente entende do assunto, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.